A paz de Yahshua, louvado seja o nome do Pai, o Criador dos céus e da terra. Porque os escolhidos de Yahweh se afastam das congregações, a verdade que poucos conhecem. Parte 5. A terceira razão é profunda e dolorosa. Os escolhidos de Yahweh se afastam, porque percebem a ausência de amor genuíno. Encontram religiosidade, mas não encontram o amor de Yahweh. Encontram programas, mas não encontram relacionamentos verdadeiros. Encontram eventos, mas não encontram a comunhão do coração. Yahshua disse que todos saberiam que somos seus discípulos, pelo amor que temos uns pelos outros, não pela quantidade de reuniões que frequentamos, não pelo tamanho da congregação, não pela qualidade da produção musical, mas pelo amor. E esse amor está ausente em muitos lugares. Em seu lugar, a competição, a inveja, a fofoca disfarçada de pedido de oração, o julgamento, a exclusão de quem não se encaixa nos padrões do grupo. Os escolhidos chegam às congregações carregando feridas, buscando cura, esperando encontrar um ambiente de graça, mas muitas vezes encontram apenas exigências, encontram listas de regras sobre como se vestir, como se comportar, como falar, encontram olhares de julgamento quando não se encaixam no molde esperado, encontram frieza quando precisam de acolhimento, e então gradualmente compreendem que aquele lugar não é seguro para a sua alma. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos: portanto recebam uns aos outros, como Yahshua os recebeu, para a glória de Yahweh. Como Yahshua nos recebeu com todos os nossos defeitos, com toda a nossa bagunça, com todo o nosso passado, Ele não esperou que nos arrumássemos, para então nos aceitar. Ele nos acolheu primeiro, e é este acolhimento que nos transforma. Mas quando a congregação inverte esta ordem, quando exige perfeição antes de oferecer aceitação, ela deixa de ser comunidade de graça e se torna clube de religiosos. A quarta razão é a hipocrisia evidente. Os escolhidos de Yahweh têm olhos para ver além das aparências. Eles percebem quando há discrepância entre o que se prega e o que se vive. Quando o líder exige santidade dos outros, mas vive em pecado oculto. Quando se fala de simplicidade, mas se ostenta riqueza. Quando se prega a humildade, mas se exibe arrogância. Quando ensina o perdão, mas se pratica a vingança. Yahshua foi implacável com os hipócritas de sua época. Em Mateus, nós vamos ver: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Esta foi uma das críticas mais duras que Yahshua fez, porque a hipocrisia destrói a credibilidade do Evangelho. Ela faz com que o mundo escarnece da fé, faz com que os verdadeiros escolhidos se distanciam daqueles que apenas vestem máscaras religiosas. Os escolhidos não buscam perfeição nas pessoas. Eles entendem que todos somos falhos, que todos tropeçamos, que todos precisamos de graça, mas
A diferença entre a falha humana reconhecida e a hipocrisia institucionalizada, entre fragilidade admitida e a falsidade mascarada, entre alguém que cai, mas se levanta arrependido, e alguém que vive dupla vida sem remorso. Irmãos, precisamos entender que a sinceridade, honestidade tem que ser efetivada na vida daquele que está na fé. A palavra diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. A palavra também diz que você que está preocupado com o tronco que está no olho do teu irmão, esquecendo de tirar o argueiro que está em teu olho, você precisa olhar, examinar a si mesmo e procurar ser uma pessoa do bem, cheia de amor, submetida ao Espírito Santo, para realizar a vontade de Deus. A hora é agora. Precisamos entender que a religiosidade é destrutiva, pois ela vai passar uma falsa aparência para as pessoas, pois elas têm acreditado em contos de fada, mas a palavra diz: conhecereis a verdade, praticai a verdade, e vocês serão libertos. A palavra diz que pedi, dá-se-vos-á. Não tem sabedoria? Peça a Deus, que Ele vai dar de graça. Batei na porta e a porta se abrirá. Nós temos que buscar mesmo, para que a porta se abra e possamos estar na mesa com o Deus, para entender a sua vontade. Buscar Deus é encontrá-lo, mas se nós buscarmos com todo o nosso coração, nós precisamos entender que tanto a mente e o coração precisam estar nas mãos do Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar para melhor funcionar. Quantos aí estão com os corações endurecidos, mentes cauterizadas, já não querem mais saber de ouvir a verdade e nem tampouco guardá-la em suas mentes? Aí o que acontece? O coração vem e derruba, causando um grande estrago na vida espiritual do indivíduo. A hora é agora. Precisamos entender que maior é o Pai que quer estar em nós, mas precisamos dar lugar a Ele, para que Ele possa encontrar lugar em nós, e para que Ele possa trabalhar em nós, operar em nós e também nos utilizar como instrumento de sua parte para alcançar outro. A palavra diz que temos que ser a luz
do mundo. É claro, quem anda na presença do Pai é um iluminado, e ele, como iluminado, ele vai iluminar as pessoas que porventura aparecerem no seu caminho. Porque a luz, ela revela, a luz chama a atenção das pessoas. Então é preciso nós sermos filhos da luz, e o sal da terra, para poder mudar qualquer ambiente que nós chegarmos. A palavra diz que o tempero é a presença do Pai. A palavra do Pai muda todo o ambiente e faz com que os corações e as mentes possam descansar, ficar tranquilos, pois a palavra diz que, na verdade, nós temos a segurança, a tranquilidade para descansar na presença do Pai. O que deixa as pessoas em pânico é o pecado que elas praticam, mas elas praticam por desobediência ao mandamento de Iau. Pois Iau diz: aquele que peca é escravo do pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então, para nós se libertarmos de todo o pecado, no sentido de estar livre do domínio dele, porque muitos têm vivido uma vida escravizada, porque estão dominados. Estão tomados na mente, tomados no coração, e só pensam em pecar, em pecar, em pecar. E quando olha para o próximo, olha com olhar de inveja. Quando olha para o próximo, olha com olhar de desconfiança, olhar de julgamento. E a palavra diz que os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Mas se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será treva. Então precisamos entender isso. Aonde estiver o nosso coração, aí está o nosso tesouro. E nós precisamos colocar nosso coração na verdade, para que possamos trazer a verdade para todos os necessitados, porque eles são necessitados e precisam da verdade, porque só a verdade para colocar a vida deles no devido lugar. A hora é agora, precisamos entender, e em oração pedir ao Pai para nos ensinar a fazer a sua vontade, porque é preciso fazer a vontade do Pai, somente a vontade do Pai. Nós temos um exemplo poderoso, quando Yahushua disse, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então, Yahushua se dirigiu a Iau para dizer, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Então nós precisamos colocar a nossa vida para ser feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai para o seu filho foi que o filho tinha que ir para a cruz, beber aquele cálice. A hora é agora e precisamos beber o cálice da salvação, o cálice da obediência, para lá na frente poder desfrutar e cantar o hino da vitória junto a Yahushua, o nosso Salvador. Aquele que crê em Yahushua
crê naquele que o enviou, que é Iau, o Pai eterno. A hora é agora, o momento é chegado, nós temos que estar distante do pecado. O pecado traz maldição, o pecado traz insônia, o pecado traz traumas, o pecado traz transtorno mental, o pecado traz tanta coisa ruim. Mas por quê? Porque precisa, o homem está fundamentado na verdade, porque precisa, o homem está confiantemente no Senhor, vivendo as promessas dele, que são fiéis e verdadeiras, poderosas para nós podermos vivenciá-las. Pois a palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado aqueles que nele confiam. Então nós precisamos provar, e para provar nós temos que chegar diante do Pai com o coração arrependido de todo tipo de pecado, e pedindo, Pai, que retire de nós até pecados ocultos, que muitas vezes nem temos lembrança, mas que precisamos nos libertar, nos ficar livres desse pecado, pois se torna um impedimento para nós termos uma fé completa, abençoada, para entender qual a vontade perfeita, agradável do Senhor para nossas vidas. A hora é agora, temos que manter longe da aparência do mal, temos que estar vigilante com companhias que a palavra diz, só os espirituais entendem os espirituais, porque pelo Espírito Santo eles se comunicam, eles têm comunhão entre si. Mas os canais, eles não entendem nada, eles só entendem de produzir confusão, frutos da carne. O negócio deles é confusão, contenda, porque eles não podem entender o que do Espírito acontece nas nossas vidas. A palavra diz que jamais eles poderão entender a vontade do Pai, os que são nascidos da carne, porque o Pai é Espírito e verdade, e para nós entendermos a vontade do Pai, nós temos que se esforçar para entrarmos na presença do Pai, em Espírito e em verdade. E a palavra diz, para isso acontecer, nós temos que estar na presença do Pai com o coração arrependido. E aquele tem o coração arrependido tem o perdão, tem o livre acesso à presença do Pai. E ele pode muito bem crescer na graça e no conhecimento, pois isso se sucede com a alegria do Espírito Santo, com um coração arrependido, pois a palavra diz, para fazer a vontade do Pai, tem que amar, e aquele que ama o próximo conhece o Pai. Precisamos amar. A palavra diz, tudo quanto vier às tuas mãos faz, porque para onde vocês vão, não vão poder fazer nada, não vão poder levar nada. A hora é agora que nós temos que fazer pelo próximo, pelo irmão, por todos. A palavra diz que aquele que ama entrega a verdade para o seu irmão. A hora é agora, o momento é chegado. Louvemos ao Pai, louvemos ao Pai e deixemos todo o aparato carnal, todo o aparato imundo, todo o aparato profano, todo o aparato
tecnológicos, deixemos de lado e vamos buscar a presença do Pai para sentir, né, o movimento do Pai em nossas vidas, porque as águas se movem em nosso favor quando nós derramamos os nossos corações na presença de o glorioso. A hora é agora, o momento é chegado. Vamos nos esforçar para sermos escolhidos. E nós que ainda não conseguimos ser, vamos respeitar os que já conseguiram e estão precisando de apoio. Eles não estão precisando de perseguidores na vida deles. Eles não estão precisando de invejosos na vida deles. Não, a palavra de um a outro ajudou, seu companheiro disse, esforço. Então, procure ajudar para que Yahweh te ajude. Procure ter misericórdia para que Yahweh tenha misericórdia de ti. Procure perdoar para que Yahweh te perdoe. Então, irmão, vamos fazer por onde? Vamos ser exemplo dos fiéis para que aconteça o que a palavra diz. Sê tu uma bênção. A hora é agora, louvemos ao Pai por tudo, pela grande misericórdia dele. Hoje é dia 1º, glória ao Pai por isto, agradecemos a Ele porque essa é a vontade dele, para a nossa vida, nós que estamos vivos, vamos dar graças ao Pai, porque Ele tem, nos entregue essa bênção. Você, irmão, amigo, simpatizante, inscreva no canal, ajude o canal, nos comentários aí, faça um vídeo de oração, compartilhe, dê o teu joinha. A palavra diz: aquele que abençoar será abençoado, aquele que ajunta também será abençoado, e aquele que é por nós também será abençoado. Então, abençoe o canal e seja também abençoado, pois a palavra é clara. Sê tu uma bênção. Até o próximo vídeo e glória ao Pai eterno.